Sequência de palestras, agora é a vez dele, que é editor associado de otologia da Bejorli, editor-chefe de International Tinnitus Journal, pós-graduado em otologia, neurotologia pela Harvard University, Estados Unidos, professor, orientador do programa de pós-graduação em ciências, doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, professor livre-docente pelo Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é o presidente e diretor técnico do Instituto Brasiliense do Instituto de Otorrino IBO. Ele traz o tema Tratamento da Surdez. O que há de novo? Vamos receber o Dr. Faiz Barmad Júnior. Muito obrigado. Alô, muito obrigado a todos por estarem aqui. Estou muito feliz de, mais uma vez, mais um encontro. Dessa vez, Carol e Fernanda, eu coloquei a Juliana para fazer a introdução e ela que atrasou, tá vendo? Não fui eu. Estou muito feliz de estar aqui e vou tentar cumprir com os meus 20 minutos. Mais um encontro, isso graças a Deus, estamos aqui juntos, podendo dividir as experiências, poder ouvir os nossos pacientes, reunir profissionais e pacientes no mesmo recinto. Queria agradecer o apoio de todas as empresas que acreditaram em nós, mesmo nesse ano de pandemia, a Politec, a Cochlear, a Advanced Bionics, Para Ouvir, a Audiomais, a OBMed, a Audiofisa e o Laboratório Sabin. Queria agradecer os nossos palestrantes que vieram de longe para estar aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho de terem aceito o convite. Uma salva de palmas para lá. Agradecer a presença aqui da Tatá Cordazo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente teve também uma palestrante que está vindo de São Paulo também, professora Paula Martins Said. Estamos muito felizes. Então, hoje, e eu agradecer também os nossos palestrantes, que a gente tem um palestrante internacional, o Soundboy. Muito obrigado. I'm very thankful for your coming. We are very happy for having you here. Thank you very much. E vamos falar então sobre a atualização do tratamento de surdez. Eu percebo que muitos dos meus pacientes, muitas vezes eu percebo que existe uma frustração incabida, indevida, que é em relação à evolução da reabilitação auditiva. Tem pacientes que falam assim, poxa, mas eu queria que tudo fosse já implantável, invisível. Mas quando a gente vai estudar a história da humanidade, a gente vê que a humanidade, o ser humano, levou mais de 5.000 anos para a evolução da roda. Aparelho auditivo, desde o início, que foram aqueles trompetes e chifres de animais, tem 600 anos. Isso foi uma evolução, quando a gente olha para a história da humanidade, extremamente rápida. O primeiro aparelho auditivo, ele foi criado em 1898. Em 1899, a primeira patente de um aparelhinho auditivo, de uma prótese auditiva. Segundo Yuval Noah Harari, que foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, não existe nada mais esplendoroso. O ser humano não avançou em nenhuma área mais do que foi a reabilitação auditiva. Ele considera como o ícone da humanidade a invenção do implante coclear para o ser humano e, por exemplo, esses aparelhos auditivos que agora já são totalmente implantáveis, como esse que a gente está apresentando aqui. Então, a evolução dos implantes cocleares, então, sejamos justos, tem pouco mais de 40 anos. É muito rápido, é muito rápido. Existem pessoas aqui que vão se lembrar
dos primeiros implantes cocleares, que as nossas crianças tinham que usar mochilas para poder usar o implante coclear. Então, sejamos justos, muito tem acontecido, a evolução da reabilitação auditiva tem sido muito rápida. E por que o encontro Caminhos da Audição e a corrida Caminhos da Audição? É porque, na verdade, a audição é um caminho, e que ela começa desde a orelha externa, que é o pavilhão auricular, aqui é a orelha. Não, tudo bem. Até a orelha média, onde estão os ossículos, até a orelha interna, onde está a nossa cóclea, e até o cérebro e nosso córtex auditivo. Então, esse é o caminho da audição. E para que os nossos pacientes tenham a capacidade de ouvir, eles precisam que esse caminho da audição funcione bem. Essa aqui, estou apresentando uma anatomia normal, de pessoas que nasceram com uma audição normal, que a gente consegue identificar ali, ó, tem as legendas, as células ciliadas internas e externas. Mas, infelizmente, algumas pessoas que têm perda auditiva, eles têm essa perda dessas células ciliadas, perda dos neurônios cocleares e outras estruturas. E para isso a ciência trouxe a oportunidade da reabilitação auditiva com implante coclear. E graças a Deus, um tanto quanto atrasado, mas em 2014, o Ministério da Saúde lançou finalmente a portaria para o implante coclear bilateral, para oferecer para aqueles pacientes com perda auditiva neurosensorial profunda bilateral a oportunidade da reabilitação auditiva. Muitos aqui são pais de crianças que tiveram a oportunidade de ter sua audição reabilitada através do implante coclear. Esse foi um estudo que a gente teve a oportunidade de estudar, ver se mesmo em países pobres como o Brasil, se o implante coclear, um investimento tão alto, seria o ideal para governos como o Brasil. E sim, o implante coclear, ele é custo-efetivo em todos os países da América do Sul, mesmo para os países mais pobres, não tem um investimento maior e melhor do que o implante coclear. O implante coclear é o dispositivo eletrônico, é a prótese sensorial mais efetiva da história da medicina. E o tempo foi se passando, a gente conseguiu, então, a oportunidade do implante coclear para reabilitar a audição, buscamos a preservação da cóclea, e agora a nossa luta é para que todos tenham a oportunidade da reabilitação auditiva. Então, melhores técnicas cirúrgicas aconteceram, eletrodos mais delicados surgiram, com preservação dos neurônios cocleares e um melhor rendimento. E agora a nossa luta é poder oferecer essa reabilitação da audição para as duas orelhas dos nossos pacientes. Existe sempre um dilema muito grande. A gente deve ouvir com as duas orelhas, devemos aguardar novas tecnologias. Eu vou explicar para vocês por que não. A privação sensorial, ou seja, ficar sem ouvir, faz um mal muito grande para o cérebro. O cérebro ele precisa da estimulação adequada. Nessa primeira figura, a gente mostra que quando o paciente tem um desenvolvimento coclear adequado, tem também um desenvolvimento do cérebro adequado. Quando o paciente ele tem um estímulo auditivo inadequado, o cérebro ele também se desenvolve de forma inadequada. Ou seja, a reabilitação auditiva ela tem que ser precoce e ela tem que acontecer nas duas orelhas. O caminho da audição ela acontece naturalmente e deve acontecer de forma simétrica nas duas orelhas. Então, quando a gente vê uma foto de um bebê bem novinho, usando um aparelho auditivo nas duas orelhas, isso não deve chocar a gente, muito pelo contrário, isso tem que ser o nosso alvo, é o que a gente tem que buscar, a reabilitação auditiva para os nossos bebês de forma bilateral. Aqui mostra a importância quando a gente compara crianças que tiveram o diagnóstico da perda auditiva até os 6 meses de idade, quando comparado com aquelas crianças que demoraram mais do que 6 meses para ter a perda auditiva diagnosticada. Isso a gente vê através do vocabulário das crianças, expressão de linguagem, a diferença é muito grande.
Então, quando a gente demora para oferecer o diagnóstico para os nossos pacientes, esses nossos pacientes eles vão ter dificuldade de linguagem, tamanho de vocabulário, isso é extremamente importante. Muitos são os benefícios da binauralidade. O longo período de audição com assimetria afeta a audição binaural. Essa redução do atraso entre os implantes cocleares, o próprio aparelho auditivo em crianças, melhora a localização do som e a percepção de fala dos nossos pacientes no ruído. Então, o desenvolvimento auditivo precoce, ele é o indicado, é o que nós devemos buscar e ele pode evitar a síndrome de preferência oral. Infelizmente, hoje, a população brasileira, daquelas pessoas que têm indicação do aparelho auditivo, os estudos mais recentes que a gente fez, através da tese de mestrado de uma das nossas alunas, a Carla Dyer, que é fonoaudióloga, a gente pode ver que menos de 30% da população que tem indicação de aparelho auditivo tem acesso ao aparelho auditivo. E menos de 20% das pessoas que têm necessidade de reabilitação auditiva com implante coclear têm acesso ao implante coclear. Muitas vezes isso pode parecer uma história distante, porque nós estamos em Brasília. Mas se a gente for para o interior do nosso país, na região norte, nordeste, a gente vai entender que lá as taxas são ainda inferiores. Então cabe a gente lutar por isso, correr atrás. E hoje, os serviços de reabilitação auditiva no nosso país, ó, é o que a gente vê aqui em vermelho. Está muito aquém, mas está muito aquém do que deveríamos. Isso aqui é entrega de próteses. A nossa entrega de próteses auditivas, como aparelhos auditivos, está muito aquém do que deveríamos. Então a gente tem que lutar. O tema da minha aula hoje é falar sobre o que há de novo. A reabilitação auditiva para os muito idosos. Vale a pena também. A gente percebe que tem muitas pessoas que têm entes familiares, tem um vovô dentro de casa, tem 80 anos de idade, e muitas vezes os próprios filhos pensam, não vale a pena mexer com isso. Gente, vale a pena. Todo esforço para a reabilitação auditiva, desde o mais novo ao mais idoso, não tem idade. No Congresso Brasileiro, semana passada, me perguntaram, tem idade para reabilitação auditiva? Não, não tem idade. Se o paciente ele deseja, se o paciente ele tem a perda auditiva, ele tem que ser reabilitado. Se ele tem condições, ele tem que ser reabilitado. Esse foi um estudo que foi publicado no The New York Times, em que 639 idosos com diagnóstico de perda auditiva não tratada foram acompanhados. E o que a gente percebeu? Que o principal fator prognóstico para a doença demencial é a perda auditiva não tratada. E isso tem mudado muito. A ONU, no último report da ONU, ela estima que exista mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com mais de 80 anos a partir de 2050. Estejamos preparados para isso. E vai chamar alguém, hoje em dia, com 70 anos de idade, ou até 80 anos de idade, velhinho. Eles não aceitam que eles estão bem, eles querem ter oportunidade de ter saúde em plenitude. Olha isso aí, isso é uma capa de jornal é isso, 1900, em que uma senhora de 42 anos era considerada velhinha. Então isso é como as coisas mudam. Então, idosos com perda auditiva têm maior probabilidade de demência, como resultado de combinação de fatores. E, de acordo com o estudo, isoladamente, a perda auditiva seria o principal fator de risco para a demência. Eu tenho um paciente muito querido, e sempre me perguntam, mas você tem uma preferência pelo senhor Arthur Tequedome, mas eu vou explicar por quê. Ele é idoso e ele é engenheiro elétrico, então ele teve uma forma tão especial de explicar o que é o implante coclear para ele, que eu gosto de mostrar isso para as pessoas, eu queria que vocês ouvissem. Eu nasci sem maquiagem. Tá lá. Então, o senhor me fala como é que está sendo a vida 1 ano e 6 meses depois do implante coclear. Como é que está a minha vida? Isso. Tudo bem. Já?
Pode falar. Bom, eu diria, doutor, que graças, digamos assim, até a ajuda dos meus filhos, que acabaram, digamos assim, decidindo em fazer esse implante, porque eu já estava com um problema de audição há mais de 10 anos. E, evidentemente, que eu quero até, a propósito, agradecer aí, digamos assim, o seu empenho e, graças a Deus, foi um sucesso a operação. E hoje eu me considero, digamos assim, recuperado daquela perda auditiva. Assim, em termos numéricos, cerca de 60%, ou talvez entre 60% a 70% da capacidade não só de ouvir, mas principalmente de entender. Que esse aqui, aparelho, ele aumenta o volume, mas não altera a percepção. Esse aqui, pelo que eu entendo e observei, não só, talvez ele aumenta, deve ter um potenciômetro, mas sobretudo ele faz, por isso que o nome é isso, processador de fala, ou seja, ele faz todo aquele equilíbrio, não só em termos de volume, como em termos de, o termo técnico seria assim, definição, ou aquilo que alguns fonoaudiólogos falam, compreensão. Ouvir é uma coisa, entender é outra. E realmente melhorou muito o entendimento. Ouvir, com esse aparelho eu ouvia, continuei ouvindo. Só que eu perdi a capacidade de compreender. E graças a Deus estou recuperando. Tá ok, doutor? Então, e para onde a gente vai mais? Os muito idosos merecem ter sua audição reabilitada? Sim. Isso, as nossas crianças com paralisia cerebral e múltiplas deficiências, a literatura especializada aponta que mais da metade dos nossos casos de paralisia cerebral apresentam deficiência auditiva de grau variável. E outros comprometimentos como déficits auditivos, visuais, cognitivos, além de alterações da linguagem, comportamento e aprendizagem. Muito a tecnologia tem avançado. Hoje a gente é capaz, através de ressonâncias funcionais, estudar os tratos corticais e ter uma estimativa, até do ponto de vista de fator prognóstico, para o implante coclear, para saber se realmente aquele paciente vai ter um benefício muito grande. E em relação ao transtorno do espectro autista, também, reabilitação auditiva tem que chegar ali. Então esse aqui é um caso que eu quero mostrar, e até vamos lembrar da Maíra. Esse nosso pacientezinho acho que mudou para Portugal. Muito bem. Onde o carro vai? Para onde? Só para mostrar para vocês como vale a pena o esforço da reabilitação auditiva. E esse é o nosso caminho, a gente tem que insistir. Esse é o futuro da reabilitação auditiva, é acreditar que vale a pena. Reabilitar os muito idosos, reabilitar as nossas crianças com paralisia cerebral, reabilitar as crianças com suspeita de transtorno do espectro autista, por que não? A gente tem que acreditar e investir nisso. Muito bem. Surdez unilateral também, esse é o próximo caminho. Por que não? Se o paciente ele tem uma perda profunda, o paciente sofre com muito zumbido, por que não oferecer reabilitação auditiva? O implante coclear, isso tem mostrado, é a tese de mestrado da médica otorrinolaringologista Alda Borges. Ela revisou tudo o que há de mais moderno no mundo inteiro sobre tratamento da surdez unilateral e praticamente em todos os estudos os efeitos são benéficos. E eu queria mostrar aqui a Samara, que pena que ela ainda não chegou. Estou aqui com a Samara. Samara, ela tem perda auditiva profunda, unilateral em orelha direita. Ela foi submetida a cirurgia de implante coclear na orelha direita para tratamento de uma surdez unilateral profunda e zumbido. Eu queria ouvir da Samara como é que está a qualidade de vida dela e como é que está o zumbido
1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses depois da cirurgia. Bom dia. Quanto à qualidade de vida, para mim, pelo que eu percebi, melhorou bastante, algo acima do que eu podia imaginar. Se eu soubesse que ia melhorar desse jeito, acho que eu já teria feito de início, né? Então é algo do qual eu não me arrependo e até recomendo. E quanto ao zumbido, que era uma das coisas que mais me perturbava, a melhora foi visível já com uma ativação. Tipo, de ter momentos que nem dá para perceber o zumbido, tipo, em silêncio. Em outros ele continua, mas é muito fraco, fica muito imperceptível. Então, para concentração, para leitura, para estudo, fica ótimo. Então é isso. Então, para os muito idosos, pacientes com paralisia cerebral, para suspeitas de transtorno do espectro autista, para a perda profunda unilateral, esse é o caminho da reabilitação auditiva. O implante de tronco cerebral eu queria mostrar aqui, esse também é o futuro da reabilitação auditiva. A gente tem a oportunidade, mesmo para aqueles pacientes que não tem cóclea, mesmo para aqueles pacientes que não têm nervo auditivo. Hoje a gente tem um implante auditivo do tronco cerebral, que é uma oportunidade, é a evolução da reabilitação auditiva. E lembra daquele caminho da audição? Então, hoje a reabilitação auditiva tem que alcançar todas aquelas etapas, aquele caminho da audição. Que já tinha as meninas, a Dani e a Raíssa já estavam ali também. E em relação, além do implante coclear, o que de fato acontece? Sempre quando a gente fala em células-tronco, é um futuro que, eu me lembro que esse colega, Rodrigo Monedero, ele mora em Barcelona. Ele é espanhol e a tese de doutorado, eu fiz a minha tese de doutorado na área de cirurgia de ouvido, ele fez na área de células-tronco. Eu sempre perguntava a ele, falava, pô, Rodrigo, uma experiência muito grande nas células-tronco, e aí, como é que estamos? Esse foi, na época, ele sempre falava assim, olha, o complicado são as conexões. E o que é isso? É que não basta você colocar células-tronco e ela virar um neurônio. Ela precisa se conectar com as outras estruturas. E essas neuroconexões existem naquele paciente que tem o estímulo auditivo presente. Aquele paciente que está sempre estimulando a audição, através do aparelho auditivo do implante coclear. E aí eu fui estudar isso ontem mesmo, para ver como é que estávamos. Eu até liguei para esse Rodrigo, ele está na Espanha, ele continua trabalhando com isso, ele falou, não, muito tem evoluído e eu vou mostrar para você. E ele me enviou, e realmente a gente tem injetado, agora, já em seres humanos, já está em fase 2, ou seja, já está num momento bem avançado da experiência clínica, você injetar células-tronco na orelha interna. Esse foi um estudo que injetava através da perilinfa e também da endolinfa, mostrando, olha que interessante, olha aqui, ó, que o paciente que era submetido ao implante coclear, combinado com a terapia gênica, eles tinham um desempenho superior quando comparado apenas ao implante coclear. Então, ou seja, esse é o futuro. Eu creio que esse provavelmente vai ser o nosso caminho, a gente oferecer a reabilitação auditiva com a reabilitação também das células especializadas. Então, já existem estudos com terapia gênica mostrando bons resultados, e não só para a orelha interna, mas também como para a visão. Isso é um grande salto, é o futuro, e já está acontecendo no presente. Então, essa estimulação infravermelha
a oportunidade de ter uma seletividade espacial com fibra ótica inserida na janela redonda, é uma oportunidade de se reabilitar a audição sem necessidade de introduzir um eletrodo na cóclea, mas ainda temos muito que aguardar em relação à estimulação infravermelha. E eu queria concluir a minha apresentação, porque meu tempo acabou, dizendo que o padrão ouro ainda é a reabilitação auditiva bilateral, o implante coclear bilateral. E as pesquisas focadas na preservação coclear têm avançado muito para que nossas crianças possam desfrutar de dispositivos cada vez menos invasivos e lesivos ao órgão da audição. Queria acabar aqui convocando vocês para agradecendo os meus alunos de mestrado e doutorado que realizam seus estudos no Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. Já nem cabe mais em um slide só. A gente, graças a Deus, tem mais de 10 anos formando mestres e doutores, e o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia tem muito orgulho disso. E eu queria terminar aqui convocando vocês para amanhã, nossa corrida Caminhos da Audição. Muito obrigado a todos.